The U.S. Commerce Department is hiking anti-dumping duties on Canadian softwood lumber to 20.56%. Ottawa says it has a plan to fight back against new U.S. duties on Canadian lumber. This is another unjustified tariff. You can expect us to fight against it. And you can expect us to take specific steps to protect those workers. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos está aumentando as tarifas antidumping sobre a madeira macia do Canadá para 20,56%. O governo de Ottawa afirma ter um plano para combater as novas taxas. Essa é mais uma tarifa injustificada, e o Canadá espera lutar contra ela e proteger seus trabalhadores. Em retaliação, a província de Ontário, no Canadá, cortou o fornecimento de madeira para os Estados Unidos, gerando consequências drásticas. A verdade é que os Estados Unidos precisam importar madeira, pois não conseguem produzir o suficiente para atender a própria demanda. O Canadá envia 28 milhões de metros cúbicos por ano, quase um terço do que os Estados Unidos consomem. A interrupção desse fornecimento fez com que os custos de habitação disparassem, aumentando entre 10 mil e 30 mil dólares por construção. A dor é inteiramente dos americanos, não de Ontário. O Canadá não pratica dumping de madeira nos Estados Unidos. A atitude de Ontário foi basicamente cortar a linha de vida da indústria madeireira americana, o que é um reflexo do aumento das tarifas para níveis insanos. Estamos falando de taxas que subiram para até 35% sobre os produtos canadenses. Isso não é um mero aviso, é um golpe direto no comércio entre os países. A resposta de Ontário foi: ok, então não há mais madeira para vocês. O Canadá, e especificamente Ontário, fornece cerca de 28 milhões de metros cúbicos de madeira anualmente para os Estados Unidos. Isso representa um terço de toda a madeira usada pelos americanos para a construção. Imagine 16 edifícios em Empire State em volume de madeira. É isso que Ontário acaba de cortar. O setor de construção pode praticamente ser ouvido chorando. O setor florestal é um pilar da economia canadense. O governo de Ottawa anunciou novas medidas para ajudar a indústria de madeira a se voltar para o mercado interno e para parceiros comerciais confiáveis em todo o mundo. Os mercados já notaram essa mudança. Os preços futuros da madeira, que já estavam estáveis, subiram para 650 dólares por 1.000 pés de prancha em março de 2025. Os alertas já indicam que os preços podem disparar para 765 dólares caso o fornecimento de Ontário continue interrompido. Para os construtores, isso é um pesadelo que destrói orçamentos. Embora os Estados Unidos pudessem aumentar a importação de países como a Alemanha ou Suécia, essas nações não possuem capacidade de substituir completamente o volume vindo do Canadá. A produção americana, mesmo no seu auge, cobre apenas cerca de 70% da demanda, deixando uma lacuna de 25% a 30% que é preenchida pelo Canadá. Ao cortar essa fatia, os construtores ficam com prateleiras vazias, projetos atrasados e a indústria em pânico. Em 2023, os Estados Unidos importaram 28,1 milhões de metros cúbicos de madeira macia do Canadá, o que representa um valor de cerca de 58 bilhões de dólares anualmente. É essa a escala dessa relação comercial. E, no entanto, as tarifas foram elevadas como se o Canadá fosse ficar em silêncio e continuar enviando. Eles não ficaram. O volume que os moinhos americanos produzem, cerca de 30 a 35 milhões de metros cúbicos por ano, ainda é insuficiente. A demanda supera a oferta em milhões de metros cúbicos, e não é possível cultivar florestas da noite para o dia. A madeira leva anos para crescer. Quando os Estados Unidos buscam alternativas, as opções são insuficientes. A Alemanha contribui com cerca de 2 milhões de metros cúbicos, a Suécia com talvez 1 milhão, e o Chile com um pouco mais. Juntos, eles ainda não chegam perto dos 28 milhões de metros cúbicos que o Canadá envia anualmente, sem contar os custos e o tempo de envio de mercadorias de tão longe. O governo americano frequentemente afirma que pode lidar com suas próprias necessidades de madeira. No entanto, os números mostram o contrário. Sem o Canadá, essa narrativa desmorona. A decisão de Ontário expôs a fragilidade dessa suposta independência. A escalada de tarifas prejudica diretamente o consumidor americano. Quem quer comprar uma casa vai pagar mais por ela. O custo da madeira representa cerca de 35% do custo total de uma nova casa. Quando os preços da madeira sobem, o valor da casa dispara. Projeções indicam que o custo de uma casa unifamiliar poderia subir entre 10 mil e 14 mil dólares até 2027. Aumentos de curto prazo já estão adicionando de 5 mil a 8 mil dólares ao custo das novas construções. Em um cenário mais grave, os custos de construção poderiam disparar entre 20 mil e 30 mil dólares até 2025.
Isso é um golpe para compradores de primeira viagem que já enfrentam altas taxas de juros. A Associação Nacional de Construtores de Casas dos Estados Unidos já alertou para aumentos de 10% a 15% nos custos de construção em geral. Ontário não está agindo de forma passiva. Eles estão explorando a ideia de cotas de exportação, o que significa que, em vez de pagar as tarifas, a província decide quantos Estados Unidos podem realmente receber. Essa estratégia, além de ser uma alavanca poderosa, é uma questão de sobrevivência. As tarifas aumentaram de 14,54% em 2024 para 20,56% no início de 2025 e agora para 35%. Isso não é um imposto, é um bloqueio. Ontário não se limita a exportar madeira bruta. A província está investindo pesado em produtos com valor agregado, como madeira engenheirada, módulos de construção pré-fabricados, gabinetes e móveis. Esses produtos não apenas geram mais lucro, mas também contornam as penalidades comerciais. Essa estratégia já deu resultados. Em 2020, as exportações de produtos de madeira processada do Canadá aumentaram 12%, enquanto as exportações de madeira bruta caíram. Ontário está conseguindo mais dinheiro por remessa e menos problemas com tarifas. A fatia de mercado do Canadá nos Estados Unidos caiu de 30% para cerca de 23% ou 24%. Essa lacuna foi preenchida pelos europeus, o que significa que os Estados Unidos ainda importam 30%, mas 7% vem da Europa e o restante do Canadá. Enquanto Ontário diversifica seu mercado, as consequências para os Estados Unidos são severas. Os efeitos se estendem para além dos custos de construção de casas. O comércio varejista transfronteiriço despencou. O tráfego na Rainbow Bridge caiu 33% e na Peace Bridge, 12%. O condado de Erie, em Nova York, perdeu 4,9 milhões de dólares em receita de impostos em apenas um mês. Além disso, as tarifas não afetam apenas a madeira. Aumentos de 50% em taxas para aço, alumínio e cobre tornam os projetos insustentáveis. As tarifas de Donald Trump atingem diretamente o Canadá e as comunidades de Ontário. Em resumo, o jogo não é mais sobre depender desesperadamente de um único mercado. Trata-se de jogar em múltiplos campos ao mesmo tempo. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.